É isso aí, você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são 7 horas, manhã do dia 26 de novembro de 2025, quarta-feira. E você que nos acompanha através da nossa rádio Conexão Viva desde as 6 da manhã, agora passa a nos acompanhar ao vivo, também através da nossa rede social, o Facebook, e logo em seguida, canal Conectado ao Sagrado. Deus abençoe, queridos, graça e paz. Mais um dia chegando, isso quer dizer que a misericórdia do nosso Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos, ela renovou-se nesta manhã sobre a minha vida e sobre a tua vida. E é esse Deus glorioso que agora nós estaremos falando. Eu aqui no nosso estúdio, você onde estiver, saiba que o nosso Deus nos une através da nossa fé. Porque a palavra de Deus diz assim, tudo que é nascido de Deus vence o mundo, mas esta é a história, a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela proteção e pela direção. Ó Deus, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Queremos ser grato a Ti e estamos sendo, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, coisas que nem imaginamos. Deus, obrigado, ó Pai, e em Tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos e a vida de todos aqueles que nos acompanharão ao longo deste dia. Os coloco em Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos com a Tua presença, torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos em nome de Jesus. Deus, e que neste dia também eu te peço, ó Pai, que seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de divisão, todo espírito de vício, de prostituição, todo espírito de mágoa, de rancor, de ódio, de inveja. Ó Deus, enfim, todo espírito contrário à tua vontade, e que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do teu servo para este dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. É isso aí, queridos. E nessa manhã eu quero ler com vocês o texto muito conhecido de Jeremias 29, versículo 11, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então, nessa manhã eu quero falar com vocês sobre confiando no propósito de Deus para a sua vida, ou confiando no propósito de Deus para minha vida. Amém? Então, imagine por um momento de incerteza, de esperança e de medo. Talvez você esteja enfrentando uma decisão difícil, uma crise pessoal, sentindo-se perdido em meio às circunstâncias. Mas agora imagine ouvir uma palavra que possa transformar essa ansiedade em confiança. Uma palavra que revela um propósito maior, uma esperança segura. E essa palavra é encontrada exatamente aqui em Jeremias 29, 11. Uma promessa que atravessou e continuará atravessando os séculos para alcançar os corações. Como alcança os corações no dia de hoje? E é hoje que eu quero explorar o que significa confiar no propósito de Deus para as nossas vidas, mesmo quando tudo parece incerto. Para compreender o planejamento, ou o planejamento pleno do chamado de Jeremias, ou do que Jeremias quer dizer aqui em 29:11, precisamos entender o cenário em que ele foi escrito. Jeremias foi escrito, o livro, ali de Jeremias, mostra que Jeremias foi um profeta de Judá, vivendo no século 6 a.C. E foi durante um período turbulento da sua história, ou seja, o povo de Judá enfrentava a invasão dos babilônios, o cativeiro, a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, a perda da liberdade. Então, nesse contexto, Jeremias escreve uma carta aos exilados na Babilônia, encorajando eles a viverem com esperança e prosperar na terra onde estavam e a confiar na soberania de Deus. E aqui é importante destacar que o povo exilado acreditava que tudo estava perdido, que o seu futuro era sombrio.
Mas aí Jeremias, porém, transmite uma mensagem de esperança, de que Deus tem planos bons em meio às dificuldades. Então essa perspectiva de esperança no meio do caos é fundamental para a nossa compreensão desse texto, ok? Uma esperança no meio do caos que eles estavam vivendo. Muitos perderam as famílias nas batalhas, estavam sozinhos, mas a esperança tinha que se manter viva. A essência da mensagem de Jeremias 29:11 revela a soberania de Deus e o seu propósito para a nossa vida. Isso quer dizer que Deus, em sua infinita misericórdia, tem planos específicos para cada um de nós. Planos de paz e esperança. Então a teologia aqui nesse texto reforça que nossa confiança não deve estar nas circunstâncias, mas diretamente ligada ao caráter de Deus. Por quê? Ele é o Deus que planeja o bem, que tem um propósito maior e que cumpre as suas promessas. Então essa passagem também nos desafia a ter fé na providência divina, mesmo quando o cenário parece desfavorável. Por quê? Porque Deus não é um Deus que abandona seus filhos. Ele tem um projeto de esperança e de futuro para cada um de nós, assim como tinha para o povo exilado ali. Então, quando nós pegamos o texto aqui de 29:11 para fazermos uma exegese exaustiva, começa assim, ó. Palavra pensamento, porque eu bem sei os pensamentos de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal. E a palavra pensamentos, que é o harash do hebraico, essa palavra indica planos, intenções ou pensamentos deliberados. Ou seja, Deus tem uma intenção consciente e benevolente para conosco. Não são meras possibilidades, mas são planos bem específicos. E a palavra paz, todos já ouviram falar sobre shalom. Não se trata da ausência de conflito, mas de plenitude, integridade, bem-estar completo. Ou seja, Deus deseja que nossos futuros sejam de paz verdadeira, que transborde em esperança. Ok? Ou seja, a paz de Deus não nos limita em ausência de conflitos, de guerras, de batalha, mas mesmo nos conflitos precisamos buscar a paz. E a palavra mal, que é har do hebraico, refere-se à adversidade, sofrimento, dificuldades que podem nos atingir, mas que Deus tem planos de paz, não de mal, para nós. E a palavra futuro do hebraico atar indica um tempo vindouro, uma era de esperança que Deus prepara para o seu povo, sempre. E é interessante que o texto diz assim, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ou seja, um amanhã do futuro. Uma manhã no futuro que traz a paz, traz a alegria. E a palavra esperança, que é tikvar, significa expectativa confiante, uma esperança segura na fidelidade de Deus, é tikvar. E uma curiosidade aqui é que a estrutura da frase aponta para uma garantia divina. Deus não apenas pensa no bem. Então esse texto, na estrutura desse texto, aponta para uma garantia divina. Deus não apenas pensa no bem, mas também age com intenção de concretizar esses planos, ou seja, de solidificar, entregar algo sólido, uma paz sólida, duradoura. Em Romanos 8:28 diz assim, abre aspas, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Em outras traduções diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Segundo o propósito do seu chamado. E em Jeremias 29:11 reforça essa verdade. Deus tem planos de paz e não de mal. Tem planos de esperança para mim e para você. E o Salmo 33:11 diz que os planos do Senhor permanecem para sempre. As promessas de Deus são eternas. Então mostra a estabilidade do propósito de Deus, que é eterno.
E na carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 10, nos diz, abre aspas, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então aqui reflete que Deus tem planos específicos para as nossas vidas. E quando nós olhamos para a história em si da igreja, começando ali pelo Antigo Testamento, considere a história de José no Antigo Testamento. Ele foi vendido como escravo pelos irmãos, preso injustamente, ele passou por momentos de profunda dificuldade, mas Deus tinha um propósito maior, salvar o mundo da fome. A sua vida ilustra como Deus pode usar até as dificuldades para cumprir seus planos de paz e esperança. Outro exemplo é a reconstrução de Jerusalém após o exílio, após 70 anos de exílio. Apesar das derrotas, Deus levantou líderes e inspirou a esperança, mostrando que seus propósitos de restauração são certos, são concretos, irão chegar a serem concluídos, serão executados. Então, Jesus, ele é o cumprimento supremo do propósito de Deus para salvar a humanidade, para a nossa salvação. Ou seja, a sua vida, morte e ressurreição revelam o plano de Deus de oferecer esperança, paz e vida eterna para cada um de nós. Em João 3,16 ali, mostra que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para demonstrar o maior propósito dele. Qual o maior propósito de Deus? A nossa reconciliação com ele mesmo, e para isso ele mandou seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nosso propósito, assim como o de Jesus, como do Cristo, é refletir o amor de Deus, confiar em seus planos e cumprir sua vontade na terra. Mas, pastor Dimas, como é que nós conseguimos colocar isso em prática? Primeiro ponto é confiança na soberania de Deus. Ou seja, mesmo nos momentos de crise, devemos confiar que Deus tem um propósito maior. Devemos e podemos. Segundo ponto, viver com esperança ativa. Não aceitamos passivamente as circunstâncias, mas perseveramos, sabendo que Deus trabalha em tudo para o bem. Terceiro ponto, buscar o propósito de Deus. Pergunte-se, qual é o plano de Deus para a minha vida? Devemos buscar sua orientação diária através da oração, da leitura da palavra de Deus, da Bíblia, e comunhão com Ele. E a comunhão com Deus nós temos quando nós estamos orando e quando nós estamos lendo a Bíblia. Ok? E, por último, testemunhar a esperança. Como testemunhas do amor de Deus, nós somos chamados a viver de forma que outros vejam nossa confiança no Senhor, mesmo em meio às dificuldades. A sua vida deve ser um exemplo para aqueles que querem ter paz, que querem ter uma vida plena diante de Deus. Então eu quero nessa manhã concluir dizendo que a mensagem de Jeremias 29:11 é um convite para confiarmos no propósito soberano de Deus para as nossas vidas. Não importa o cenário que enfrentamos, Deus tem planos de paz e esperança para cada um de nós. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, te dê um dia alegre, abençoado e próspero, em nome do Senhor Jesus. Graça e paz. E para você